Olá, meus amados. Mais uma transmissão na mira da saúde. Você lembra o que nós falamos na outra palestra anterior, onde nós ficamos doentes porque nós temos uma natureza para ter doença. Você lembra que neste mundo radicais livres atacam os DNAs, os genes e assim provocando dano nas células e fazendo alterar suas funções. E dependendo dos números de células atingidas por radicais livres, então isso proporciona disfunção das células, até mesmo dos órgãos. Então aparecem sintomas e sinais. Isso é traduzido como doenças. Então, deixa eu mostrar aquela figura para nós lembrarmos esse ataque de radical livre. Vamos para os dados. Aqui está aquela figura famosa. Os radicais livres produzidos quando metaboliza a glicose junto com o oxigênio, e esse radical que é sempre produzido ao mesmo tempo que produz energia, então toma o rumo de destruir, danificar o DNA da mitocôndria, DNA do núcleo e mesmo a membrana da célula. Então, isso é o que acontece neste mundo com todas as pessoas, independente de você ter um bom estilo de vida ou não. Isso acontece a cada momento. Então, este mundo é mundo de doenças, mundo de mortes. Ninguém pode escapar disto. Então, meus amados, fica bem sossegado quando alguma doença vem na sua vida. Isso porque é sua natureza. A minha natureza é assim. Então não tem outra saída, não? A gente pode dizer, né? Não existe a saída diante desta realidade. Hoje, então, quero trazer esta saída, mesmo que a nossa natureza, nosso ambiente onde vivemos é para ficarmos doentes, adoecermos, mas existe uma saída extraordinária. Isso já mostrei na outra vez, mas eu vou mostrar de novo. Veja só, aqui está esta saída. Que saída é essa? Quando então o radical livre é neutralizado no fígado e o radical livre, em vez de atacar as células, provocando dano, mas no fim, quando é neutralizado, torna-se água e oxigênio, que é muito útil para nós. Existe este meio de não ser danificado. Mas a nossa natureza não mudou. Pode experimentar uma saúde melhor, em vez de ficar doente. Isso existe, mas não é por você manter um estilo de vida saudável que tantas pessoas procuram e praticam,
e por isso que não vai ficar doente. Agora, vou mostrar verdadeiramente, mesmo nesta situação de natureza ser corruptível, natureza de ter doença, mas um verdadeiro escape para experimentar a restauração, mesmo que a natureza seja corruptível. Então, meus amados, vamos mostrar disto. Aqui está uma figura que eu vou mostrar, uma figura fora de sério. Estou mostrando aqui genes, ou sequência de DNAs. E aqui está mostrando que o radical livre atacou e esses pares de DNA agora estão separados. Tem que estar tudo junto para ter a integridade da estrutura, mas agora está separado. Então, esse pedacinho não vai funcionar. Isso é grande problema, porque algum hormônio ou alguma enzima pode não produzir e provocar a disfunção. Mas toda vez, lembre muito bem disso, escuta bem, toda vez que acontece esta situação, impressionante, meus amados. Eu disse, toda vez que acontece esta situação de dano pelo radical livre, impressionante. Imediatamente ao dano, então ocorre tal de reparo. Isso é maravilhoso, meus amados. O reparo. Reparo é imediato. Isso não depende do seu estilo de vida, não depende o que você faz. Você está produzindo o excesso de radical livre e radical livre está danificando os genes e ao mesmo tempo ocorre o reparo. Veja esse processo de reparo. Eu quero mostrar este processo de reparo. Aliás, ninguém consegue detectar qual gene ou qual DNA entre 3 bilhões em cada célula, qual parte foi danificada. Ninguém consegue detectar isso. Não existe nenhum exame laboratorial ainda hoje, e nunca terá, na minha opinião, de descobrir onde está exatamente o dano naquele momento. Porque cada momento radical livre destrói. Mas existe este fenômeno extraordinário. Toda vez que ocorre o dano, então veja só, vem isso aqui tá cômico, né? Desenhou como se fosse um bombeiro. Chega, descobre que está danificado. Então, qual é seu papel? Veja aqui, eliminar aquela peça danificada. Quando eliminar a peça danificada, neste caso, aqui é peça amarela, aí outro gene traz aquela peça original.
peça foi danificada. Então, traz aquela peça original e coloca exatamente no lugar onde foi removido por outro gene. E depois de colocar, substituir a peça original, aí vem outro gene que ajunta e liga. Não sei se você está lembrado, na palestra anterior eu falei, todos os genes, todas as nossas células são feitas de peças para poder ligar e desligar. Como é feito de peças, então, meus amados, fica muito simples reparar. Então, nosso Criador, que idealizou ao criar o ser humano, ele fez-as desta forma, tudo de peças. Em cada célula, pelo menos nos 23 cromossomos, tem 3 bilhões de peças, pelo menos ao nível de bases. E quando fala de fosfato e açúcar, então tem muito mais, né? Não existe número humano que possa contar número de peças que existem, pelo menos no tecido, dentro do nosso organismo. Cientistas acham que tem trilhões de células. Você multiplica trilhões de células por bilhões, não sei que número que dá. Zeros incontáveis. Então, meus amados, detectar, identificar qual peça que foi quebrada, isso é impossível para o homem. Mas para aquele que fez, para ele é muito simples. Por quê? Ele sabe exatamente qual peça que foi danificada. E esta peça danificada, então, é reparada. Por quê? Simplesmente é vontade dele. Vontade dele é reparar. Vamos ver de novo esse processo de reparo? Reparar a peça danificada. E este reparo do DNA, como diz aqui em cima, isso é muito, muito bem conhecido no mundo de ciência. Isso acontece com todo ser vivo, não somente ser humano, mas todos os seres vivos no reino animal e inclusive no reino vegetal. Então, meus amados, isso é boa nova. Dentro da nossa natureza corruptível, natureza de degradar, natureza de morte, existe esta misericórdia do Criador de reparar. Então, quando antigamente, quando não entendia estas verdades, realmente fiquei muito encucado, achava muito estranho, porque há pessoas que, por exemplo, fumam vida inteira, né? Pessoas que fumam vida inteira, bebem, mas não fica doente.
vive 90, 100 anos. E aí, pensava, como que pode? Então não é estilo de vida que proporciona a saúde? Jamais. Mas o mundo acha que é. Mas eu vou falar agora, porque as pessoas com estilo de vida desregrada, fuma, bebe, não dorme na hora certa, não faz atividade física. Eu não estou falando a estatística. Talvez estou falando casos de excepcionais. Faz tudo errado, mas vive com saúde e vive muitos anos, tem longevidade. Por que será? Sabe que isso é misericórdia do nosso Criador. Por que da misericórdia? Até o último momento, o nosso Criador repara para então oferecer inúmeras oportunidades para que esta pessoa venha a reconhecer que há um Criador compassivo, misericordioso, que restaura, repara, e assim a pessoa voltar para o Criador e receber e experimentar agora uma vida plena, uma saúde perfeita através de confiança plena. Aquele que me repara, então eu vou repousar nele, eu vou refugiar. E assim, então, aparece aquele que o mundo chama um estilo de vida saudável. Mas este estilo de vida saudável não é para então viver por muito tempo ou então para proporcionar a saúde, mas sim, o estilo de vida saudável é exatamente aquele que experimenta esta mudança de natureza corruptível ou natureza da morte passa para a natureza incorruptível e a natureza da vida. Aquele que então experimenta, aceita esta nova natureza, agora vai viver como vive uma pessoa que nunca vai morrer mais. Espero que você esteja entendendo disto. Não é por praticar estilo de vida saudável é que você vai ter saúde. Mas sim, por você agora ter aceito esta natureza da vida, natureza incorruptível, então você demonstra, você prova de que você recebeu disso através da sua vida. Este viver que se chama estilo de vida saudável. Talvez este termo, estilo de vida saudável, que o mundo fala, é diferente do estilo de vida saudável que eu estou apresentando. Então, a partir de agora eu vou colocar outro termo. Em vez de dizer o estilo de vida saudável, para não confundir o que o mundo ensina, eu vou colocar este termo. Um estilo de vida ou estilo de viver para quem tem vida. Estilo de viver.
estilo de, realmente, estilo de vida. Estou confundindo? Se você estiver confundindo, pensa um pouco, reflete um pouco. Estilo de viver, aquela pessoa que recebeu uma nova natureza, natureza incorruptível. Para uma pessoa que vive assim, pode vir doença? Claro que pode. Por que pode vir a doença? Porque o inimigo da vida começa então a acusar a Deus e atacar a pessoa e provocar doença. Qual é a finalidade? Para confundir, para fazer a pessoa duvidar de que você já tem uma natureza nova, natureza incorruptível. Por quê? Se tiver natureza incorruptível, como que pode ficar doente? Como que pode morrer? Mas, através da doença, faz duvidar que você tem uma nova natureza. Mas sabe que aquela doença não é para você morrer? Jamais uma doença mata alguém. Jamais o câncer de fase terminal faz morrer alguma pessoa. Embora agora maioria absoluta das pessoas que não compreendem a verdade pensam que a doença mata alguém. Câncer. A própria medicina fala assim, olha, está com esse estágio de doença, fase terminal de câncer, então resta 1 mês de vida. E depois de 1 mês de viver, então vai falecer. Não é o câncer de fase terminal que faz a pessoa morrer. Jamais. Então, o que acontece para a pessoa morrer? Terminar sua existência aqui na Terra? Bom, esses pontos também são pontos que nós precisamos elucidar. Então, numa outra oportunidade, eu vou detalhar assim, de uma forma clara para você entender. Mas só dando uma dica, nós que já recebemos a natureza incorruptível, natureza de vida, quando termina a existência neste mundo, não se chama esse fenômeno de morte, mas sim dormir. A Bíblia nos ensina assim, dormir. Isto é, você não morre, mas você volta ao pó, você dorme, fica completamente inconsciente, esperando a ressurreição para a vida. É bom, né? Pois é, tudo isso então vamos falar numa outra ocasião. Mas eu quero apresentar como que nós hoje possuímos esta natureza corruptível, a natureza que vem a doença, sofrimentos e voltar ao pó no fim. O que aconteceu e por que ou como tudo isso aconteceu? Muito bom. Então, eu quero apresentar a partir de agora algumas passagens da Bíblia, a verdade, para então nós entendermos perfeitamente isto. Quando nós apresentamos
a Bíblia, lembre que não estou falando da religião deste mundo, mas sim estou apresentando a verdade, o verdadeiro livro científico. Então, a Bíblia é o livro que revela a nossa existência. Então, Gênesis capítulo 1, verso 26. Aqui então, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que maravilha, né? Nós fomos criados à imagem de Deus e à sua semelhança. Isto é, fomos criados com a natureza incorruptível, natureza da vida, só ter vida, isto é, viver igual a Deus. Em Salmos capítulo 8, nós podemos ver uma outra forma de expressar isto, porque salmista, ele então falou assim: fez o homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Homem foi feito pouco menor do que Deus, isto é, ter a mesma natureza de Deus, porque fomos criados à sua imagem, né? Então veja só, se continuasse desta forma, como foi criado originalmente, a imagem e a semelhança de Deus, jamais iríamos ficar doentes, não é mesmo? Jamais. Deus ficaria doente? Deus fica deprimido? Nunca. Nunca, nunca, nunca. Agora, o que aconteceu? Uma coisa aconteceu. Então vamos olhar para Gênesis 2. Gênesis 2, então, a Bíblia revela que e o Senhor Deus lhe deu esta ordem para o homem criado, Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente. Esse é um dom mais supremo que Deus nos ofereceu. Liberdade, 100% da liberdade. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do próximo verso, né? Mas deixa eu mostrar assim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui então Deus está mostrando: você foi criado com uma natureza de vida, natureza incorruptível. Agora, eu não pude perguntar se você
queria existir ou não. Mas, pela minha vontade, eu criei você. Agora, se você não quiser existir, você pode fazer uma outra escolha. Agora, meu desejo é que você continue nesta natureza que eu criei, porque a sua existência é uma alegria tremenda para mim, porque eu posso dar o meu amor, porque eu sou amor. Eu tenho maior alegria de dar o amor. Se você não existir, a minha existência não tem significado nenhum. Porque o que adianta eu ser amor se não tiver ninguém para dar este amor? Eu criei você para poder dar o amor, e você recebendo este amor, você fica feliz da vida e você multiplica, e eu vou ficar mais feliz ainda. E assim vivemos para sempre. Agora, eu não criei você como robô, mas sim ser livre. Pode fazer escolhas livremente. Então, Deus deu este dom extraordinário para o ser humano. Aliás, quem é verdadeiramente amor, como nosso Deus é, tem que dar esta liberdade. Senão, torna-se robô. Aquilo que só recebe o comando e não tem como rejeitar. Se a pessoa faz porque só recebe comando e não consegue rejeitar, isso não traz alegria nenhuma para aquele que criou. Mas livremente receber e assim refletir ou reagir com alegria e também amar. Então, meus amados, Deus tinha que colocar esta árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, entre todas as árvores que ele criou, para que o homem pudesse exercer sua escolha, sua liberdade. Agora, Deus advertiu: olha, minha vontade, a minha intenção de criar você é você existir para sempre comigo. Agora, eu quero fazer isso com sua própria escolha. Se você não comer, embora você tenha liberdade de comer, não comer desta árvore, árvore do conhecimento do bem e do mal, então você aceita a minha vontade e você tem esta natureza, você mantém, conserva esta natureza da minha imagem, da minha semelhança. Natureza é incorruptível. Agora, uma vez que você come, então sua natureza será transformada. Sua natureza agora passa de natureza da vida para a da morte. Natureza corruptível. Isso eu não quero, mas eu não obrigo. Você tem liberdade para escolher. Que Deus bom, né? Muita gente pergunta: por que Deus criou esta árvore do conhecimento do bem e do mal? Se não tivesse criado, a mulher não teria comido e não teria entrado esta desgraça aqui na terra.
Mas se não tivesse criado esta árvore, homem não teria a liberdade da escolha, mas tem que aceitar aquilo que Deus faz. Isso não proporciona verdadeiramente alegria para o Criador. Você e eu livremente precisamos amar ao nosso Criador. E, em outras palavras, conhecê-lo, conhecer o Criador, como a Bíblia revela, ou como Jesus revelou, você amar o Criador. Não esperando que, por você reagir ou obedecer, você quer ter algum benefício ou algum favor. Não é troca de favores, porque seu amor é incondicional. Não existe nenhuma condição da nossa parte que precisamos fazer para Ele poder nos amar. Mas sim, unilateralmente, seu amor é incondicional, independente da minha reação. Em outras palavras, eu não preciso obedecer o que ele fala para que ele me ame. A natureza dele é amar. Amar incondicionalmente. Amar para sempre. A Bíblia diz assim: sua misericórdia dura para sempre. Bom, isso é outro termo, outro assunto que preciso falar, então vou deixar para outra oportunidade. Agora vamos ver. A mulher comeu, enganada, porque a serpente a enganou. Depois também deu para seu marido, e o marido, Adão, também comeu. Sabe o que aconteceu? Vamos ver? Em Gênesis capítulo 3, então, Bíblia revela assim: abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Assim que comeram, abriram-se os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Interessante, porque em Gênesis capítulo 2, vamos dar uma olhada como era o estado deles. O estado deles era assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eles estavam nus, mas não se envergonhavam antes de comer o fruto. Mas depois de comer o fruto, abriu o olho e o que aconteceu? Perceberam que estavam nus, ficaram com vergonha e, consequentemente, fizeram folhas de figueira e fizeram cintas para se esconderam a vergonha. Sabe que isso, quando você sente envergonhado de si próprio, quando a gente erra, você fica envergonhado, com sentimento que acusa você, você sente culpado ou arrependido. Tudo isso reflete
que sua natureza, a minha natureza, é corruptível. Mais outro sinal que é da natureza corruptível, fica assim: quando então Deus vem para encontrar com Adão e mulher, eles fugiram, esconderam. Aí quando Deus chamou, onde você está? Então Adão responde, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui está. Quando você vê algum erro em você, alguma coisa fez errado, então fica com medo. Medo. E quer esconder. Esconder aquilo que você fez errado. Medo. O medo é principal manifestação de que nossa natureza é corruptível. Por exemplo, quando a medicina diagnostica que você está com câncer, se você fica com medo com este diagnóstico, então sua natureza é corruptível, natureza da morte. Agora, quando diagnostica o câncer, mas que você não fica com medo, isso prova de que você está com a natureza incorruptível, natureza da vida. Mas será que existe algum ser humano que, diante do diagnóstico de câncer, vamos supor, fase terminal, que o homem não pode fazer mais nada, e não fica com medo? Será que existe? Certamente. Certamente existe. Mas, doutor, isso é impossível. Humanamente pensando é impossível. Mas quando você recebe, tem plena convicção de que você recebeu a nova natureza, passou da natureza da morte para a natureza da vida, então, com aquela sentença de que você está com câncer espalhado no corpo todo e não resta muito tempo de vida, mesmo assim não fica com medo. Por quê? Porque a natureza que eu recebi é imortal, natureza incorruptível. Isso é possível? Claro, eu estou desfrutando disto. De que forma eu posso desfrutar? Eu posso desfrutar tudo isto, sabe como? Sempre recebendo a palavra de Cristo. Deixa eu mostrar isto para vocês. O Pedro, discípulo de Cristo, né? Ele diz assim, no 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, pois fostes regenerados. Que maravilha, né? Você e eu fomos regenerados, independente de você aceitar ou não. Fomos regenerados, não de semente
incorruptível. Que coisa! Não de semente corruptível, mas de incorruptível. Aquele que nos regenerou é incorruptível, mediante a palavra de Deus. E esta palavra vive e é permanente. A palavra de Deus, o Verbo, Jesus Cristo, ele é incorruptível, porque venceu a morte, foi ressuscitado dos mortos. Esta semente incorruptível, a palavra de Deus. Então, quando você lembra, medita na sua palavra, meus amados, então nós, diante de qualquer ameaça ou ataque que o inimigo nos traz, não precisamos ficar com medo, não precisamos desesperar nem esconder da nudez, porque nosso bom Deus nos proporciona o quê? Este entendimento, esta convicção, e assim nós vivemos a cada dia com a palavra de Deus. Isso é um privilégio tremendo, meus amados. Grande privilégio. Então, meus amados, permanecer em Jesus, na sua palavra, isso realmente proporciona esta segurança, este sossego, esta paz. Vamos vivenciar isto? Vamos cada dia experimentar esta escolha, sempre pensar, meditar na sua palavra, e assim você desfrutar. Uau! Antigamente, quando não meditava na palavra de Deus, eu ficava com medo, mas agora que estou meditando na sua palavra, eu desfruto este sossego, esta paz. Que maravilha! Que hoje é Natal, o que o mundo comemora, mas esta data não tem nada a ver com o nascimento de Jesus. Mas o nascimento de Jesus é um acontecimento extraordinário. Por que acontecimento extraordinário? Por causa disto. Em Lucas capítulo 2, verso 10, o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, para você e para mim. Boa nova de grande alegria é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Não dia 25 de dezembro, mas um dia nasceu. Certamente não foi esta data, porque eu
vou mostrar aqui na Bíblia. Sabe que esses pastores estavam onde? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias de noite. Se fosse inverno, Israel, Palestina, lá dezembro é o inverno. Não poderia o rebanho estar à noite no campo e os pastores estando junto à noite, junto com o seu rebanho. Bom, essa discussão não é interessante, mas o que eu quero dizer, Jesus, que nasceu, que cumpriu sua missão, que nos ofereceu esta nova natureza, que este Jesus, este Salvador, que possa estar em mim e eu estar nele. Então, todo dia, nós, sendo uma unidade, nós estaremos repleto de vida, abundância de vida. E assim, qualquer ataque do inimigo não terá nenhuma eficácia. Isso que é maravilha de compreender a sua palavra. Então, meus amados, mais uma semana sem medo. Vamos experimentar disto? Então, até a próxima!